Bruxaria. Bruxaria Wicca, bruxaria moderna, bruxaria tradicional, bruxaria hereditária, bruxaria eclética. Que bruxaria é essa? Qual é a bruxaria que você vive? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes para mais um vídeo aqui no meu canal. Esse é um canal em que eu falo de bruxaria, paganismo, aquilo que eu vivo há mais de 25 anos na minha vida, e é um prazer estar aqui partilhando essas ideias com você. Hoje eu quero conversar sobre rótulos. Durante bastante tempo da minha vida, eu me rotulei, me coloquei como praticante de Wicca, lá nos primórdios, mas foi durante bastante tempo. Eu acredito que boa parte, não todos, mas boa parte das pessoas assim o fez, né? Até porque era aquilo que tinha acessível pra gente. Então, sim, toda a minha base, toda a minha vivência dentro da bruxaria tem uma forte influência da Wicca. Só que eu comecei a perceber, e a gente não é o mesmo, né? A gente vai vivendo e a gente vai, né? Enfim. Eu fui percebendo que, à medida em que eu ia caminhando no meu caminho espiritual, eu percebia que, às vezes, quando eu falava das minhas práticas, eu fui solitária durante muito tempo, né? Algumas pessoas, tanto praticantes de Wicca como não praticantes de Wicca, diziam: olha, mas isso que você faz, isso não é Wicca. Isso pode ser um tipo de bruxaria eclética, mas isso não é Wicca. Tá. Aí, às vezes, as pessoas falavam assim: não, mas isso que você faz não é bruxaria eclética, isso que você faz é Wicca. Aí depois, então, comecei a falar: tá, eu sou uma bruxa eclética, então, sou uma bruxa eclética. Só que aí algumas pessoas começaram a falar: não, o que você faz, na verdade, é bruxaria moderna. Você é uma bruxa moderna. E eu falava: caramba, né? Eu tinha muita dificuldade com essas nomenclaturas. E assim eu fui nesse conflito, então ora bruxa eclética, ora bruxa moderna, ora Wicca. A Wicca tinha ficado mais pra trás, mas ainda assim, né? E eu comecei a perceber a minha prática. E esses dias eu tava fazendo Rainhas do Sabá com a Cássia Larrubé e com a Petrúcia Fivas. Você que não sabe do que eu tô falando, aqui no meu canal tem alguns vídeos em que nós conversamos com outras mulheres, outras Rainhas do Sabá, sobre diversos assuntos. E aí a gente estava conversando sobre isso e comentei sobre essa minha questão com esses rótulos, né? E aí a Cássia, depois a gente conversando, acabou partilhando também um pouquinho. A gente nem estendeu muito o assunto, mas eu fiquei com isso na cabeça e queria trazer aqui para vocês sobre isso, né? Hoje, como eu me defino, hoje eu olhando para minha prática, como uma bruxa pagã, é o que eu sou. Sou uma bruxa, sou pagã. É isso que eu sou. Por quê? Por que eu acabei me definindo dessa maneira, né? Porque é a forma com que eu me sinto mais à vontade. Então, às vezes, para alguém pode olhar para mim, olhar para minha prática e falar assim: ó, o que você faz é bruxaria eclética. O outro vai olhar e vai falar: ó, o que você faz é bruxaria moderna. O outro, como já fizeram, vai falar assim: não, o que você faz é bruxaria tradicional. E assim vai, né? E assim vai. O que acontece eu acho que os rótulos, eles podem tanto nos limitar e nos separar, né? Como também podem nos reafirmar e podem nos unir. Então, essa questão de se rotular, de se colocar um nome, de se colocar algo, para mim ela é bastante dúbia, né? Porque eu acho isso mesmo. Eu acho que à medida em que você se assume como tal, automaticamente você vai encontrar os seus pares e também aqueles que não são seus pares. E quando isso acontece, não vejo um problema nisso, né? Principalmente se a gente vive num local em que a gente pode dialogar e que os diferentes podem dialogar e se escutar. O problema é quando a gente tem autoritarismo e a gente vive, né, um lance bastante autoritário no nosso país. O problema é quando você tem um autoritarismo em que tudo aquilo que difere de você é colocado como algo bem ruim, ou algo que não existe, né? Ou algo que você vai satirizar e tudo mais. E dentro da nossa comunidade pagã não é diferente. Tem muita gente que vive com base nesse tipo de autoritarismo. A gente já sabe disso, né? Isso não é novidade. Mas o que eu acho eu não abro mão de me chamar de bruxa. Por quê? Eu não abro mão de me chamar de bruxa porque eu acho que ser bruxa e se colocar dessa forma é um ato político. A bruxa, a feiticeira, o bruxo, o feiticeiro, é uma pessoa que vem contra a corrente. A Cássia Larrubé, inclusive, ela fala assim: a bruxa parece que está sendo meio errada, né?
parece mesmo, né? Porque a gente sempre é um elemento questionador, a gente sempre é um elemento diferente, a gente vai contra um padrão que é posto. Eu acho que isso é uma energia muito forte da bruxa, dentre outras coisas muitas, né? E também me afirmo pagã, porque é assim que eu sinto na minha essência, nas minhas práticas, na minha vida pessoal, na minha vida social, na minha vida espiritual, na minha vida prática. É assim que eu vivo 24 horas por dia. Então eu acho que esses rótulos me bastam hoje. Pode ser que amanhã as coisas mudem. Então hoje me basta chamar-me bruxa e pagã, uma bruxa pagã. Bruxa por quê? Porque quando me digo bruxa, eu estou me insurgindo contra uma série de questões políticas, inclusive, né? E que acredito muito firmemente que todos aqueles que podem deveriam fazer o mesmo, se assim sente o coração, obviamente, né? Então, e para mim basta. Agora, esses meandros, esses detalhes, eu deixo para as pessoas colocarem em mim. Não tem problema nenhum com isso. Sabe? Então a pessoa quer me chamar de bruxa eclética, quer me chamar de bruxa wicana, quer me chamar de bruxa tradicional, quer me chamar de bruxa moderna, não sei. Deixo que as pessoas falem o que elas acham que eu sou. Eu sou isso, eu sou uma pessoa que viveu boa parte da sua vida solitária, que há mais de 10 anos dirige um clã muito bem estruturado, vivo, que está acontecendo ainda hoje, 2022, que eu tô gravando esse vídeo. Que está em constante, eu como pessoa, em constante transformação, desconstrução, em constante descoberta sobre mim, sobre o meu caminho, sobre os próprios mistérios. Então, se aqui é o plano do movimento, também é movimento a gente deixar fluir essas coisas, né? E onde a gente acha que aquilo se enquadra fortemente em um contexto político, em um contexto de força, aí a gente adquire aquele rótulo, a gente coloca aquele rótulo e a gente defende aquele rótulo. Quando isso não é importante, ou ele só tem uma importância para o ego, como um título, como algo que você exibe, né? Aí pra mim é desnecessário, pode ser que pra você não seja, pode ser que pra você seja muito importante ter um pedigree, ser da vertente XYZ, WB, ponto, e tudo bem. Pra mim me basta ser bruxa e ser pagã. E aliás, já me dá muito trabalho ser bruxa e ser pagã. Eu quero saber de vocês, vocês têm os seus rótulos, esses são importantes pra vocês? Até que ponto? Vocês vestem a camisa de uma vertente? Vocês vivem uma vertente? Qual é a vertente de vocês? Deixem aí nos comentários que eu vou ter um prazer imenso em ler e comentar todos eles. Me segue lá no Instagram se você não me segue, que lá a gente pode ter um contato mais diário. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.